boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Gessé Palma e nós estamos nessa nessa série de lives falando sobre alguns códigos escondidos nas 7 cartas que estão no livro do Apocalipse. Nós já falamos sobre algumas dessas cartas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta enviada à igreja de Tiatira. Deixa eu te dar só um parecer, né, para você poder entender, para quem vai começar a me ver agora, hoje, né, nesse momento. No comecinho do livro do Apocalipse, Jesus aparecendo a João, o apóstolo, ele então diz a João que ele deveria escrever 7 cartas, uma para cada igreja daquela época que estavam na Ásia. Só que essas cartas escritas a essas igrejas possuem alguns códigos importantes que estão inseridos nela. O que acontece é que muita gente acha que, por se tratar do livro do Apocalipse, porque essas 7 cartas estão logo no comecinho do livro do Apocalipse, muita gente acha que é algo obscuro, que está totalmente fechado, mas o próprio nome Apocalipse quer dizer revelação, colocar as claras, tirar a venda, não é? Deixar as claras, tirar aquilo que está cobrindo. Então a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, se é uma palavra que significa revelação, também temos que entender que nós podemos compreender o que está escrito ali. Existem algumas formas de se interpretar o livro do Apocalipse. Existem algumas maneiras, existem algumas linhas teológicas que interpretam o livro do Apocalipse. Mas, a meu ver, eu acredito que o livro do Apocalipse ele pode ser interpretado dentro do contexto da época em que ele foi escrito. Ele pode ser interpretado dentro do nosso contexto, da época em que nós estamos vivendo agora. E é claro, ele traz segredos importantíssimos, ele traz códigos importantíssimos a respeito do futuro para a igreja. Essas 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas e elas trazem códigos, como eu já disse, importantíssimas escritas nela. Eu já falei sobre algumas em alguns vídeos anteriores. Você pode procurar esses vídeos no meu canal do YouTube, Gessé Palma com 2 L's, não é? Você também, ao chegar lá, você pode acionar o sininho lá para você continuar recebendo os vídeos que eu vou estar postando, tratando sobre este assunto. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Tiatira. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 em diante. Eu quero ler o texto para você poder entender bem. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, aí quando trata do anjo da igreja, Jesus está escrevendo ao líder responsável por aquela igreja. Mas não também só ele, mas também para toda a igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vejam só que é numa igreja exemplar. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, esta é a palavra que liga todas as 7 cartas, ao que vencer. Porque no meio de tudo aquilo que as igrejas estavam passando, e como você pode ver, é uma igreja exemplar, uma igreja que ama, uma igreja que trabalha, porque as últimas obras são maiores do que as primeiras, uma igreja de fé, uma igreja de paciência. Mesmo assim, havia algo nela que eles precisavam vencer, para que eles pudessem então receber aquilo que Jesus tinha como premiação, como galardão para dar àquela igreja. Então, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero comentar um pouquinho com você sobre a igreja de Tiatira, que foi a 4ª igreja que recebeu esta carta do Senhor Jesus. O nome Tiatira, que era o nome da cidade, significa sacrifício contínuo. O nome desta cidade já explica, já diz o que é que essa igreja praticava. Uma igreja que praticava sacrifício contínuo. Quando eu vejo o nome dessa igreja, eu me lembro muito bem da ordenança do Velho Testamento que dizia que o fogo do altar não podia se apagar. Então era uma igreja que prestava sacrifício contínuo nos seus cultos, na sua adoração. No verso 19 diz que era uma igreja que trabalhava muito. Eu vou ler aqui só para frisar. As tuas obras são mais do que as primeiras. Então era uma igreja que trabalhava, uma igreja que evangelizava, uma igreja potente, uma igreja forte. Era uma igreja que crescia assustadoramente. Uma igreja que fazia seus cultos, seus rituais religiosos, e era uma igreja que as últimas obras sempre eram maiores do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que sempre crescia no seu trabalho. Uma igreja em que todo mundo aplaudia, era a igreja de Tiatira. Jesus também elogiou esta igreja porque, ainda no verso 19, ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Olha de novo aí. Era uma igreja que trabalhava. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu amor. Era uma igreja que amava. As pessoas chegavam dentro da igreja e realmente se sentiam acolhidas, amadas, abraçadas. Uma igreja que amava. Também conheço o teu serviço. Era uma igreja que prestava serviço à comunidade, uma igreja que estava envolvida com as coisas da cidade, uma igreja itinerante, uma igreja pujante, uma igreja forte. Conheço também a tua fé, Jesus diz. Olha só, era uma igreja de fé, uma igreja que praticava aquilo que ela acreditava, uma igreja que estava sempre crescendo. Jesus elogiou essas coisas que essa igreja, a igreja de Tiatira, possuía. Vou repetir: obras, amor, serviço, fé, paciência. Era uma igreja paciente,
sabia esperar, sabia aguardar, sabia confiar, tinha fé latente como uma característica daquela igreja. Mas havia uma coisa que deixava o Senhor Jesus entristecido com essa igreja. Aí eu pergunto, como é que pode uma igreja que prestava um culto tão especial, uma igreja que era uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de paciência, mas havia uma coisa ali que aquela igreja precisava vencer. Havia algo ali dentro daquela igreja que ela precisava vencer, porque era algo que era um inimigo daquela igreja, era algo que deixava o Senhor Jesus entristecido. Ele diz assim, eu tenho contra ti. Era algo muito forte. Jesus disse, eu tenho algo contra você. E isso é importante porque era algo que estava transformando esta igreja numa igreja que entristecia o coração de Jesus. Interessante, não é? Uma igreja que, se a gente olhasse para essa igreja de fora, veríamos uma igreja perfeita. Aonde você vai? Ah, eu vou na igreja de Tiatira. Puxa, que uma igreja perfeita. Eu me sinto tão acolhido naquela igreja. Ah, eu sinto muita fé. Quando a gente entra, a gente já é tomado pela fé que aquela igreja tem. É uma igreja especial, uma igreja grande, uma igreja numerosa, uma igreja que trabalha. Mas era uma igreja que, diz o verso 20, tolerava Jezabel. Tolerava Jezabel. O que diz aqui? Tenho contra ti que toleras Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A resposta para o que essa igreja precisava vencer está no verso 20, o verso que eu acabei de ler. Tolerar Jezabel. Isso é muito importante de nós entendermos, porque agora eu tiro a igreja esta carta do contexto original dela e coloco no nosso contexto, no contexto agora, nesse momento em que nós estamos vivendo. A palavra-chave aí do verso 20 é a palavra tolerar. E a palavra tolerar, ela significa permitir, dar permissão para que Jezabel atuasse no meio daquela igreja que amava, daquela igreja que tinha fé, daquela igreja que tinha paciência, daquela igreja que trabalhava muito. Aquela igreja, ela permitia que aquela mulher, que foi agora chamada de Jezabel, continuasse profetizando, ensinando e enganando as pessoas. Como profetiza, provavelmente ela revelava, ela profetizava, ela tinha uma palavra, sempre uma palavra reveladora para entregar às pessoas. O espírito de Jezabel estava agindo dentro daquela igreja que aos nossos olhos parecia ser uma igreja perfeita. Para quem quiser saber sobre Jezabel, ler a história dela, a Bíblia conta a história dela, que ela foi uma rainha, e a história dela é escrita lá no livro do Apocalipse, no livro de 1 Reis, no Velho Testamento, um livro que foi escrito muitos anos antes do livro de Apocalipse. Aí você vai entender bem por que é que aqui ela é chamada de Jezabel. Mas o importante para a gente poder aprender é que Jesus estava dizendo, vocês estão tolerando esta mulher, vocês estão permitindo que esta mulher profetize, porque ela se diz profetiza, ensine e tire as pessoas, tire os meus filhos da minha presença, da verdade, com as mentiras e os enganos que ela anda semeando. Tolerar. A igreja de Tiatira tinha algo muito importante, muito grande, que eles precisavam vencer. Era o tolerar desta Jezabel, desse espírito de Jezabel dentro desta igreja. A gente pode ver isso nos nossos dias. E eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar, porque eu acredito sim nos sinais
Eu acredito sim nas bênçãos, eu acredito sim no crescimento dos ministérios, mas eu também acredito que existe muita coisa que não é de Deus no meio da igreja de Jesus. Simplesmente porque a igreja de Jesus, ela permite. E a gente vê muita coisa acontecendo. Gente, a gente vê muita coisa ocorrendo no meio da igreja de Deus que é provocado por técnicas, que é provocado por bruxarias, que é provocado por feitiçarias no meio da igreja, porque o povo permite, as pessoas permitem, as pessoas querem ver o barulho, as pessoas querem ver as emoções, as pessoas querem se arrepiar, as pessoas querem chorar, mas as pessoas não querem ter intimidade com Jesus. As pessoas não querem fechar a porta do seu quarto e orar ali. As pessoas não querem examinar a palavra de Deus. As pessoas querem chegar em um local com um ambiente totalmente preparado para que elas sintam emoções, para que elas ouçam o barulho, para que elas compreendam, para que elas tentem entender que através de um movimento puramente emocional, Jesus está ali. E a gente vê também, vocês sabem muito bem do que eu vou falar, a gente vê muitas vezes a glória não sendo entregue a Jesus, mas sendo entregue às pessoas que estão ali. Isto é o espírito de Jezabel dentro das igrejas. A igreja de hoje é uma igreja que ama, é uma igreja de fé, é uma igreja de paciência, mas é uma igreja que precisa vencer o engano que está dentro dela. Palavra difícil, não é mesmo? Palavra complicada, mas a gente não pode compreender o resto do livro do Apocalipse se primeiro a gente não compreender que estamos vivendo neste contexto espiritual, neste mesmo contexto que a igreja de Tiatira estava vencendo. Então Jesus elogia a igreja: você é de fé, você é isso, você é aquilo, você é de paciência, mas você tolera um espírito dentro de você. Você permite. E os sinais que estão acontecendo são enganosos. Os sinais, as profecias e os atos que estão acontecendo são enganosos. Eu queria ler alguns textos da palavra de Deus para você poder entender bem o que eu estou falando. No livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 4 assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar quer dizer desertar, deixar a fé de lado, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha aí, hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos as pessoas vão abandonar a fé, mas continuarão dando ouvidos às pessoas, aos homens que estão falando mentiras. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, muita atenção nessas coisas. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João diz: não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no meio de vós. Olha aí, provar se os espíritos vêm de Deus. Não é ir aceitando, não. Só porque alguma coisa extraordinária, eu não vou nem usar a palavra sobrenatural, mas se alguma coisa extraordinária aconteceu, eu já vou dizendo é de Deus, é de Deus. Preste muita atenção, provai, para ver se os espíritos são de Deus, se o profeta é de Deus,
se o mestre é de Deus, se o apóstolo é de Deus, se o pregador é de Deus, provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas se têm levantado no meio de vós. Então é importante que você prove. Não é pelo arrepio, não é pela emoção, não é porque alguém está usando uma palavra convencedora, uma palavra poderosa que é de Deus. Não, prove, verifique, questione se é de Deus ou não. Isso é muito importante. Em Mateus 24:4, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz exatamente isso que nós estamos vendo neste momento. Em 24:4 de Mateus, deixa eu ajeitar a minha Bíblia aqui para ela não cair. Mateus 24:4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, disse aos discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus quando é que as coisas vão acontecer, quando é que o fim vai chegar. Estavam muito preocupados em saber quando é que o fim dos tempos ia acontecer. Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ou seja, tenham cautela. Vocês estão escutando muita coisa, vocês estão ouvindo muitas coisas, então ouçam com cautela, acautelai-vos, para que ninguém vos engane naquilo que vocês estão ouvindo, nos ensinamentos que vocês estão ouvindo. Tenham cautela, prestem muita atenção naquilo que vocês estão ouvindo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele vai falar especificamente sobre a profecia. Ele diz no verso 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Jesus disse: se acautelem. O apóstolo João diz assim: provem os espíritos, provem as palavras, vejam se realmente é de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz assim: julguem. Por quê? Porque no meio de tanta coisa, o inimigo também pode estar semeando coisas na sua vida e você não sabe. Eu tenho uma prática comigo e espero que você entenda o que eu vou dizer, mas eu dificilmente deixo alguém colocar a mão sobre a minha cabeça para fazer qualquer coisa, para orar, para abençoar, para fazer qualquer coisa. Não sei como você vai receber o que eu estou falando, mas é porque eu não conheço aquela pessoa. Então eu não sei qual é o espírito que está acompanhando ela. Pode ser quem for, eu não sei. Então eu não deixo que ela coloque a mão sobre a minha cabeça. Então nós temos que tomar certos cuidados, porque nós não sabemos quem é aquela pessoa que está lá, até que o Espírito Santo testifique no meu coração, até que eu compreenda que aquela pessoa realmente é de Deus. Então nós temos que ter este cuidado, julgar o que recebemos, nos acautelar-nos daquilo que nós estamos recebendo, nos alimentando. Então eu volto a dizer e digo isso com o coração dolorido. Muitos estamos indo, muitos de nós caminhamos em direção ao barulho, aos sinais, às coisas que estão acontecendo. E com isso nos esquecemos de que a verdadeira bênção, é por isso que depois lá você vai ver, Jesus diz para a igreja de Tiatira assim: o que você tem, retenha. A sua salvação, a palavra de Jesus, retenha. E a palavra de Jesus nos ensina: entra no teu quarto, ora em secreto ao Senhor, fale com Ele. Eu não estou dizendo que você não deve entrar em comunhão com os seus irmãos, ir nos seus cultos, participar das igrejas, dos cultos nas igrejas, não estou dizendo isso não. É importante que você esteja em comunhão, mas o que eu estou dizendo é que a igreja de Jesus hoje é uma igreja de fé, é uma igreja que trabalha. Realmente nós temos visto a igreja crescer muito. Estamos vivendo numa época em que a igreja cresce assustadoramente.
mas é uma igreja que permite falsidades, falsas coisas espirituais no meio dela. Então, não devemos tolerar. Nossa arma é a palavra de Deus. E se tudo estiver de acordo com a palavra de Deus, então tudo está bem. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 10, tem um pequeno versículo que diz assim: e logo os irmãos, a igreja, enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, uma cidade, a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus e começaram a ensinar. Ora, os bereanos, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aí o bicho pegou. Aí as coisas começaram a ficar diferentes. Eles receberam a palavra, sim, nós estamos recebendo, mas espera aí, vamos ver se está de acordo com as Escrituras. Se passar pelo crivo das Escrituras, então está tudo bem. Mas se não passar, espera aí, tem alguma coisa errada aí. A palavra de Deus é assim, 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 e o que você está ensinando não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ter este mesmo espírito, esta mesma visão de analisar, de observar, de inquirir, de perguntar. A palavra examinar, que está lá no livro de Atos, no capítulo 17, verso 10 e 11, no original grego ela significa investigar. Receber aquilo e investigar. Quantos lugares eu conheço, eu já fui, que depois que se lê a palavra, o líder, o pregador diz assim: feche a Bíblia e olhe para mim. Ou seja, não observe não analise não o que eu vou falar. E aí tem um perigo muito grande aí. Então nós temos que observar quantas pessoas vão aos cultos e anotam o que foi dito. Anotam o que o seu líder falou, anotam o que o seu pastor falou, anotam o que o líder de célula disse. Quantas pessoas anotam? Então é importante anotar, chegar em casa, meditar naquilo que foi dito. Se for de Deus, você vai crescer mais ainda. Mas se não for, você vai perceber pela palavra o que está errado. E isso é totalmente bíblico. O que eu estou falando aqui, por exemplo, é para você analisar, observar, buscar na palavra, saber realmente se o que eu estou falando está certo. Compreender, analisar, inquirir, perguntar, questionar, discernir, julgar, pesquisar. Saber realmente, compreender realmente se o que está sendo dito é verdadeiro. E esta prática que a igreja de Bereia fazia, era uma prática diariamente. Lá em Atos diz, eles faziam isso diariamente. Eles examinavam as Escrituras diariamente, para ver se realmente aquilo que estava sendo dito por Paulo e Silas. Gente, Paulo, o apóstolo dos gentios, teve uma visão de Jesus no caminho de Damasco, mas eles tinham que saber se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com a palavra de Deus. Então, não se engane, não se deixe enganar, não. Não se deixe levar pelo barulho, não se deixe levar pela agitação, pelo arrepio, pela emoção, mas investigue, pergunte, questione, venha discernir, julgue, pesquise na palavra de Deus se o que está sendo dito está de acordo com as Escrituras sagradas, as Escrituras do Senhor. A igreja de Tiatira precisava vencer este mal que eles mesmos, esse espírito que eles mesmos haviam permitido que entrasse dentro daquela igreja. Jesus disse agora a eles: mas o que vocês têm, segurem firme, retenham, até que eu venha.
A igreja de Tiatira precisava vencer o espírito de Jezabel, que já estava dentro dela. Esta igreja, ela é conhecida por estar nas profundezas de Satanás. Olha que interessante. Uma igreja com fé, uma igreja com paciência, uma igreja com obras, uma igreja com amor, uma igreja com serviço, mas que estava nas profundezas do mal. Então precisamos observar muito, analisar muito. E aí Jesus diz assim: e ao que vencer este mal, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E assim ele vai dizendo: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Ou seja, esta igreja é uma igreja que vai receber um grande galardão da parte do Senhor. Nós temos que vencer. Como eu já tenho dito em outros vídeos desta série, a gente fica muito curioso para saber em que contexto espiritual nós estamos vivendo dentro do livro do Apocalipse. Qual é a linha de interpretação, se é milenista, se é pré-tribulacionista, enfim, né? Esses termos teológicos aí. Mas do que adianta a gente querer saber isso se fazemos parte de uma igreja que permite que o mal esteja enraizado dentro dela? Não podemos ser assim. Não devemos ser dessa forma. Que nessa semana, que esta semana seja uma semana que as vendas venham cair dos seus olhos, que os tapões sejam tirados dos seus ouvidos, e que você realmente escute, compreenda, analise, pesquise as verdades que você está recebendo. Tá bom? Deus abençoe você. Quem ficou comigo até agora, que Deus abençoe. Esse vídeo ele vai ficar salvo lá no meu canal, no canal do YouTube, Gessé Palma com 2 L's. Você pode ir lá e acionar lá o sininho para continuar recebendo, se inscrever no meu canal, não é? E acionar lá o sininho para você continuar recebendo as minhas notificações, tá bom? Tenha uma excelente semana, Deus te abençoe e até a próxima.